Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, e gostaria, antes de mais, de agradecer ao Comitê Científico do 4º Congresso Ibero-Americano por ter aceito a minha apresentação, que se intitula A Importância do Conservador-Restaurador no contexto dos projetos de reabilitação de património edificado civil. Este é um trabalho que surge no âmbito da minha dissertação de mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais e provém da necessidade de inserção do profissional conservador-restaurador no âmbito da área de reabilitação, devido ao crescente interesse e investimento nesta área. Os tópicos que irei abordar, peço desculpa porque isto não está a avançar. Ok, peço desculpa. Os tópicos que irei abordar consistem nos objetivos e pertinência do estudo, na contextualização da reabilitação, as problemáticas associadas ao setor da reabilitação, o papel do conservador-restaurador na reabilitação, os intervenientes em obras de reabilitação, o trabalho efetuado em campo, os progressos futuros e uma breve conclusão. Quanto aos objetivos e pertinência do estudo, como objetivos gerais e específicos, de uma forma geral, teve-se em conta o papel do conservador-restaurador na reabilitação e a valorização do mesmo, a desconstrução de ideias pré-concebidas, nomeadamente de restauro, de reconstrução, reabilitação e preservação, a identificação de lacunas existentes no domínio legislativo e a elaboração de tabelas de tipologia de intervenção de valores patrimoniais, de uma forma mais específica, entender as práticas dos profissionais da reabilitação, a consolidação das equipas multidisciplinares e a preservação dos valores patrimoniais em alto risco de desaparecimento. Como pertinência do estudo, o mesmo remete-se à promoção e valorização da proteção do património edificado, promovendo uma interdisciplinariedade no conjunto entre a arquitetura, a engenharia civil e a conservação e restauro. Como fator inovador, prende-se o facto de ser um trabalho pioneiro, tanto para a área da reabilitação como para a área da conservação e restauro, dado não existirem documentos desta natureza até ao momento. Fazendo uma breve contextualização sobre o contexto da reabilitação, acontecimentos históricos como a Revolução Industrial e as destruições após a Revolução Francesa foram acontecimentos que providenciaram a preocupação com os edifícios e, por sua vez, a preservação dos mesmos. Neste sentido, começa-se a teorizar as questões do restauro, com base numa equipa de arquitetos, e mais tarde o arquiteto Fernando Távora cria uma filosofia de intervenção para os centros históricos, mais concretamente para o Centro Histórico do Porto, e é neste momento que se dá um crescimento considerável das obras de reabilitação. Neste sentido, surgem também problemáticas associadas ao nível da reabilitação, que nos levantam questões como o que conservar, porquê conservar, como conservar e quais as soluções de projeto que geralmente são adotadas quando existem tantas questões por responder, pondo muitas vezes em causa os valores patrimoniais que ficam em risco e também a perda da autenticidade e a história do edifício e a incompatibilidade química e física, assim como outros fatores. Derivado destas problemáticas associadas, surge então o profissional conservador-restaurador e José Aguiar utiliza a seguinte frase: com o desaparecimento da antiga qualificada mão de obra, importa tanto no projeto como em obra reforçar a interdisciplinariedade da sua prática e recorrer à nova disciplina da conservação e aos seus agentes, os conservadores-restauradores, para em conjunto definir soluções de intervenção mais orientadas para o salvamento do que para a demolição. Neste sentido, o papel do conservador-restaurador é, portanto, um profissional munido de conhecimentos teórico-práticos, com sensibilidade para a preservação, conhecedor dos processos de alteração dos materiais e também do saber fazer. Nos Estados Unidos e em outros países da Europa existe o perfil de Architectural Conservator, onde o profissional domina a investigação e o planeamento de projetos de conservação e preservação e, além disso, é responsável pela gestão e manutenção da monitorização dos edifícios e ainda garante intervenções com a preservação da autenticidade. No contexto nacional, o contacto com a conservação dos materiais e a preservação do património arquitetónico surge apenas no segundo e no terceiro ciclo do ensino académico, ou noutras formações avançadas da engenharia civil e da arquitetura, e, neste sentido, a comatação destas falhas na formação base das áreas científicas do primeiro ciclo
são existentes tanto na área da conservação e restauro, como na arquitetura e na engenharia civil. Sendo assim uma grande lacuna ao nível das formações académicas em Portugal nestas áreas, que deveriam atuar em conjunto. Este perfil, se existisse em Portugal, uma vez que é inexistente, mas se existisse, deveria ser chamado de conservador-restaurador de património edificado, e seria assim necessário a criação de um perfil que estabeleça a legislação e que torne inegável a diferença para com a indústria da construção. A inexistência deste perfil contribui assim para as dificuldades encontradas no setor da conservação do edificado histórico, associada a baixos valores remuneratórios, que têm efeito negativo na manutenção dos conservadores restauradores qualificados, e também a redução do conhecimento e profissionalismo nas equipas de intervenção. Para que o papel do conservador-restaurador tenha os avanços necessários, é essencial que haja uma valorização do conservador-restaurador desde a fase do projeto, o que implica a atualização das formações em conservação e restauro em Portugal, o reconhecer do estatuto do conservador-restaurador, de forma a definir o perfil e regular a profissão, a proteção legislativa ao nível da reabilitação e da conservação e restauro de edifícios e a fiscalização, que é ainda uma área em desenvolvimento, a desenvolver, e a integração de conservadores-restauradores nas equipas responsáveis pela reabilitação, de forma a garantir a manutenção dos valores históricos e artísticos, não exercendo outro tipo de funções a não ser as que lhe competem. Como trabalho prático, foram efetuadas 42 entrevistas aos intervenientes selecionados, sendo considerados arquitetos, engenheiros civis e conservadores-restauradores, e foram também efetuadas visitas a obras a decorrer, de forma a compreender quais os principais intervenientes e quais as suas funções, e, por fim, a elaboração de tabelas de matriz de valores patrimoniais. Das 42 entrevistas efetuadas, 17 feitas a arquitetos, 10 a engenheiros civis e 15 a conservadores-restauradores, uma das questões que se colocou aos arquitetos foi quais as soluções que adotaria enquanto projetista. Privilegiaria a manutenção em detrimento da substituição ou remoção de determinado elemento, ou a manutenção seria um fator condicionante ou determinante na solução. 7 dos arquitetos tendem a manter os elementos e, em caso de alteração, inserem materiais contemporâneos. 5 arquitetos optam por não manter, removendo ou substituindo o material. 3 arquitetos afirmam manter os elementos e, em caso de alteração, inserem materiais compatíveis com os originais, tendo em conta a sua reversibilidade. E apenas 2 arquitetos mantêm os elementos sem alterar, assumindo o tempo do material sem intervir contemporaneamente. Outra das questões que foi colocada foi aos engenheiros e colocou-se a questão de se considerariam que o profissional conservador-restaurador poderia ser relevante numa obra de reabilitação e na elaboração de projeto. 6 dos inquiridos consideram que o conservador-restaurador deve desenvolver e conduzir as intervenções nas artes decorativas e, por isso, o seu papel na elaboração do projeto pode ser relevante, porém com algumas reservas. 3 dos inquiridos rejeitam a noção de que o conservador-restaurador pode ser uma mais-valia na elaboração do projeto, apesar de considerar que pode ser importante na execução da obra, e apenas uma resposta que considera que o conservador-restaurador deve estar sempre presente na elaboração do projeto de reabilitação, tal como deve gerir as obras que desenvolvem as artes decorativas integradas. Como tabelas de matriz de valores patrimoniais, foram elaboradas as seguintes tabelas como forma de consulta para os diferentes intervenientes, de forma a dar resposta e a garantir que os valores ficam salvaguardados no momento da intervenção, sendo os valores identificados através de critérios. Estas tabelas foram elaboradas com base nos valores de Rigel, que consiste numa divisão em valores de memória e valores de contemporaneidade. Cada tabela com 5 valores distintos entre si e com os seus critérios específicos, de forma a que possa servir de consulta de maneira simples, tanto no início do projeto como no desenvolvimento da obra. Como progressos futuros, pretende-se promover e desenvolver a investigação científica no âmbito da reabilitação, contribuir para uma reabilitação mais sustentável, no sentido do aproveitamento de materiais e menos demolições, colocar em prática as tabelas de matriz de valores patrimoniais e demonstrar a importância de nova legislação, verificar e fiscalizar o cumprimento legislativo em contexto de obra. Como considerações finais,
O presente trabalho constituiu um guia normativo de contributo para questões associadas ao setor da reabilitação, a valorização da profissão e o envolvimento do profissional conservador-restaurador no âmbito da reabilitação, a promoção de uma interdisciplinariedade em equipa, de intervenção e de projeto, o dar a conhecer os diferentes perfis dos intervenientes na reabilitação, a desconstrução de ideias pré-concebidas, a identificação de lacunas existentes no domínio legislativo e ainda a elaboração de tabelas de tipologia de intervenções em valores patrimoniais, a preservação de valores em alto risco de desaparecimento. Muito obrigada por toda a atenção e estou disponível para qualquer questão.